Imagina você estar em pé na frente de 1000 crianças, todas elas te aplaudindo, te chamando de mãe. Agora imagina o homem que um dia disse que você nunca seria mãe, assistindo tudo pela televisão, sozinho, num apartamento vazio. Essa é a história de Helena, uma mulher simples, de coração enorme, que foi humilhada pelo próprio marido. Um homem rico, poderoso, que disse na frente de todo mundo: "Você nunca vai ser mãe." Ele acabou com o sonho dela. Mas sabe o que ela fez? Ela levantou a cabeça e adotou 1000 crianças, 1000, e virou exemplo para o mundo inteiro, enquanto ele perdeu tudo. Antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. E se essa história já tocou seu coração, deixa um like para me ajudar a levar essa mensagem para mais gente que precisa ouvir. Porque o que você vai ver agora é sobre recomeço, amor de verdade, e como a gente pode transformar a dor em algo lindo. Fica comigo até o final. Você não vai se arrepender. Helena Duarte Prado nasceu no interior do Ceará, numa cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhecia. Filha de uma professora e de um pedreiro, ela cresceu cercada de amor, mesmo com pouco dinheiro. A mãe dela sempre dizia: "Minha filha, a gente pode não ter muito, mas o que a gente tem, a gente divide." E Helena cresceu acreditando nisso. Mas a vida, às vezes, é cruel demais. Quando ela tinha apenas 7 anos, uma chuva forte demais caiu na região. O barranco onde a família morava desabou. Num instante, Helena perdeu o pai e a mãe. Ela sobreviveu porque tinha ido buscar água no poço. Quando voltou, não tinha mais nada, nem casa, nem família, só silêncio. Helena foi levada para um orfanato administrado por freiras, ali mesmo no Ceará. Um lugar simples, com paredes descascadas, mas cheio de carinho. As freiras faziam o que podiam, e foi lá, naquele lugar, que Helena fez uma promessa para si mesma. Ela jurou que um dia, quando crescesse, ia transformar a vida de outras crianças abandonadas. Porque ela sabia o que era não ter ninguém, sabia o que era dormir com medo de ser esquecida. Os anos passaram. Helena estudou, trabalhou duro, se formou em serviço social, virou assistente social. E todo dia ela trabalhava com crianças que tinham histórias parecidas com a dela. Crianças que precisavam de um lar, de um abraço, de alguém que dissesse: "Eu tô aqui, você não tá sozinha." E foi nessa época, aos 25 anos, que Helena conheceu Caio Menezes Albuquerque. Ele era tudo que ela não era: rico, poderoso, dono de uma empresa gigante de tecnologia em São Paulo, a Grupo Albor. Caio era daqueles homens que entram num lugar e todo mundo para olhar. Ele tinha dinheiro, influência, contatos, viajava para fora do país toda semana, jantava com políticos, empresários, gente importante. E quando ele conheceu Helena, numa palestra sobre responsabilidade social que ela deu em São Paulo, ele ficou encantado. Não porque ela era rica, não porque ela era famosa, mas porque ela era diferente, simples, verdadeira, com aquele jeito calmo de quem sabe o que quer. Caio se aproximou dela no final da palestra e disse sorrindo: "Você fala com o coração, isso é raro." E Helena, meio sem jeito, respondeu: "É que eu falo do que eu vivi." Eles começaram a se encontrar. No começo era só café, depois jantares, depois viagens. Caio parecia atencioso, educado. Ele perguntava sobre o trabalho dela, sobre as crianças que ela atendia. E Helena, ingênua, achou que ele realmente se importava. 2 anos depois, eles casaram. Foi um casamento grande, cheio de gente importante. Helena vestia um vestido branco simples, mas lindo. Ela sorria, mas no fundo sentia que algo estava fora do lugar. Caio não queria que a família dela, do interior, participasse muito da cerimônia. Ele dizia: "Amor, é melhor ser discreto. Meu círculo social é complicado." E ela aceitou, porque amava, porque confiava. Os primeiros meses foram bons.
Caio trabalhava muito, viajava bastante, mas quando estava em casa era carinhoso. Mas aos poucos, Helena começou a perceber que o mundo dele era frio. Muito frio. As reuniões dele eram cheias de gente que falava de dinheiro o tempo todo, de lucro, de mercado, de ações. Ninguém falava de gente, ninguém falava de vida, e Helena se sentia invisível. Um dia, durante um jantar em casa, ela reuniu coragem e disse: Caio, eu estava pensando, a gente podia adotar uma criança. Ele parou de comer. Olhou para ela com aquele olhar gelado e perguntou: adotar? Para quê? Helena sentiu o coração apertar, mas continuou: porque a gente tem condições. A gente pode dar um lar para alguém que precisa. Caio largou o garfo, limpou a boca com o guardanapo e falou firme: Helena, eu não quero filhos, nunca quis, e você sabia disso. Ela engoliu seco. Mas Caio, eu sempre sonhei em ser mãe. Ele suspirou, impaciente. Então você sonhou errado. Filhos atrapalham. Filhos são responsabilidade. Eu tenho uma empresa para tocar. Não tenho tempo para isso. E saiu da mesa. Helena ficou ali, sozinha, com a comida esfriando no prato. E pela primeira vez, ela sentiu que tinha casado com um estranho. Os meses seguintes foram piores. Caio passou a ser mais distante, mais frio, mais cruel. Ele fazia comentários maldosos sobre o trabalho dela. Dizia que ela perdia tempo com gente que não ia mudar de vida mesmo. Dizia que ela era emotiva demais, que precisava amadurecer. Helena tentava conversar, mas ele sempre desviava. Até que um dia, ele chegou em casa com uma notícia. Vamos ter um jantar importante semana que vem, com investidores internacionais. Você vai comigo. Helena concordou. Ela queria acreditar que talvez aquele jantar fosse uma chance de se aproximar dele de novo. Mas ela não fazia ideia do que estava por vir. Naquele jantar, Caio não ia apenas ignorá-la. Ele ia destruí-la. Na frente de todo mundo. E Helena nem desconfiava. Ela escolheu o vestido com cuidado. Azul marinho, simples, elegante. Passou a tarde inteira se arrumando. Queria estar bonita. Queria que ele se orgulhasse dela. Quando chegaram no restaurante em São Paulo, Helena sentiu o peso daquele mundo. Mesas enormes, lustres de cristal, gente falando em inglês. Ela se sentia pequena, mas tentou sorrir. Caio a apresentou rapidamente. Essa é minha esposa, Helena. E foi só isso. Nenhum elogio, nenhum carinho. Só o nome. O jantar seguiu. Helena tentou participar das conversas, mas ninguém realmente a ouvia. Até que uma das mulheres na mesa, esposa de um empresário, perguntou com um sorriso polido: E você, Helena, trabalha com o quê? Helena respirou fundo e respondeu: Eu sou assistente social. Trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade. A mulher fez uma expressão de pena. Que lindo. Deve ser difícil. Helena ia responder, mas Caio interrompeu, rindo. Ah, sim. Minha esposa tem esses projetos, digamos, modestos. A mesa toda riu, e Helena sentiu o chão sumir. Ela engoliu a humilhação e ficou quieta. Mas a noite ainda não tinha acabado. Mais pro final do jantar, alguém perguntou: E vocês, pensam em ter filhos? Helena sentiu o coração acelerar. Caio tomou um gole de vinho e disse com toda a naturalidade do mundo: Não, filhos não fazem parte dos meus planos. E então ele olhou para Helena e completou, na frente de todo mundo: E além disso, ela não nasceu para ser mãe. Filhos são um fardo. Ela precisa crescer e parar de sonhar com contos de fadas. Silêncio. A mesa inteira ficou em silêncio. Helena sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ela levantou devagar, pegou a bolsa e saiu, sem olhar para trás, sem dizer uma palavra. Quando chegou em casa, ela trancou a porta do quarto e chorou. Chorou até não ter mais lágrimas.
E naquela noite, ela tomou uma decisão. Ela não ia apenas sair daquele casamento. Ela ia recomeçar e ia provar para o mundo inteiro que ele estava errado. 3 dias depois, Helena pediu o divórcio. Caio assinou os papéis sem pestanejar, como se ela nunca tivesse significado nada. E enquanto ele seguia a vida, com uma nova namorada nos braços, Bianca Valença, diretora de marketing da empresa dele, Helena voltou para o Ceará, para o lugar onde tudo começou. Ela não sabia ainda, mas aquela volta ia mudar a vida dela. E a de 1000 crianças. Porque 2 dias depois de chegar, Helena recebeu uma carta sem remetente. Dentro, só um endereço. E uma frase escrita à mão: quem não pode gerar pode salvar. Helena olhou para aquele papel e sentiu algo dentro dela se acender. Ela pegou o endereço, colocou no GPS e foi. E quando chegou lá, ela encontrou um prédio enorme, abandonado, cercado de mato. Uma antiga escola pública, vazia, mas cheia de possibilidades. E foi naquele momento que Helena entendeu. Ela não ia apenas recomeçar. Ela ia construir algo maior do que ela mesma. Algo que Caio jamais conseguiria destruir. Helena ficou parada na frente daquele prédio abandonado por quase 1 hora. O sol batia forte no rosto dela, mas ela nem sentia. Ela olhava para aquelas paredes descascadas, para as janelas quebradas, para o mato crescendo em volta, e via algo que ninguém mais via. Ela via futuro. Ela via crianças correndo, rindo, brincando. Ela via vida. Mas antes de entender como aquela carta tinha chegado até ela, Helena precisava descobrir o que era aquele lugar. Ela entrou devagar, empurrando o portão enferrujado. Lá dentro, o cheiro era de mofo, de abandono. Mas no meio de toda aquela destruição, havia algo intacto, uma placa velha, meio caída, com os dizeres: Escola Estadual Santa Clara, inaugurada em 1982. Helena tocou na placa e sentiu um arrepio. Aquele lugar tinha sido um sonho de alguém, um dia. E agora estava ali, jogado, esquecido, igual a tantas crianças que ela conhecia. Ela caminhou pelos corredores, viu salas de aula vazias, cadeiras quebradas, lousas riscadas, e então, no fundo do corredor, ouviu um barulho de passos rápidos. Helena parou. "Tem alguém aí?" Ela chamou com a voz firme, mas cuidadosa. Silêncio. E então uma menina apareceu. Pequena, magra, com o cabelo escuro preso num rabo de cavalo torto. Ela devia ter uns 12 anos. Os olhos dela eram grandes, espertos e desconfiados. "Quem é você?" A menina perguntou, cruzando os braços. Helena sorriu devagar. "Meu nome é Helena." "E você?" A menina hesitou. "Yara." "Yara," Helena repetiu, como se estivesse guardando o nome. "Você mora aqui perto?" "Moro num abrigo, ali na rua de cima." Yara apontou para o lado de fora. "Eu venho aqui às vezes, para ficar sozinha." Helena se agachou, ficando na altura da menina. "Entendo. Às vezes a gente precisa de um lugar só nosso, né?" Yara não respondeu, mas o olhar dela amoleceu um pouquinho. "E o que você está fazendo aqui?" Yara perguntou. Helena olhou em volta e disse devagar: "Eu acho que vim começar uma coisa nova." Yara franziu a testa. "Que coisa?" "Ainda não sei direito, mas acho que tem a ver com transformar esse lugar em algo bonito. Algo que ajude crianças como você." Yara deu uma risadinha irônica. "Ninguém ajuda criança como eu." Helena sentiu o peito apertar. "Por que você diz isso?" "Porque ninguém quer adotar criança grande. Todo mundo quer bebê. Ninguém quer adolescente." E naquelas palavras, Helena viu a própria dor. Ela sabia exatamente o que Yara sentia, porque ela também tinha sentido. "Eu quero." Helena disse, olhando firme nos olhos da menina. Yara arregalou os olhos. "O quê?" "Eu quero. Crianças como você merecem família, merecem amor, e eu vou provar isso." Yara não respondeu.
Mas pela primeira vez, seus olhos brilharam, com algo parecido com esperança. Helena saiu dali com uma certeza. Aquele lugar ia renascer, e ela ia fazer isso acontecer. Mas ela não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha estrutura. Ela tinha só uma coisa, vontade. E às vezes é só isso que a gente precisa para começar. Nos dias seguintes, Helena voltou várias vezes ao prédio, tirou fotos, fez anotações, conversou com moradores da região. Descobriu que aquele prédio pertencia ao governo estadual, mas estava abandonado há mais de 10 anos. Ninguém cuidava, ninguém ligava. Era como se ele não existisse. Helena decidiu que ia mudar isso. Ela foi até a prefeitura de Sobral, pediu reunião com o secretário de assistência social. Levou um projeto simples, escrito à mão, numa pasta velha. O secretário, um homem barrigudo de uns 50 anos, leu por cima e deu uma risada. Moça, com todo respeito, isso aqui é sonho, não é projeto. Helena respirou fundo. Por que o senhor diz isso? Porque você não tem verba, não tem equipe, não tem estrutura. Quer transformar um prédio abandonado num orfanato? Sabe quanto custa isso? Eu sei que é difícil, mas... Difícil? Ele interrompeu. É impossível. Desiste enquanto é tempo. E a reunião acabou ali. Helena saiu daquele lugar com o coração apertado. Mas não desistiu. Ela sabia que se dependesse de governo, de político, de gente que não acreditava, nada ia acontecer. Então, ela decidiu fazer diferente. Ela ia pedir ajuda do povo, das pessoas comuns, daqueles que sabiam o que era não ter nada. Mas ainda assim, dividir. Helena criou uma página na internet, simples, com as fotos do prédio, a história dela e o sonho de transformar aquele lugar num orfanato sustentável. Ela chamou o projeto de 1000 Corações, porque ela não queria salvar uma criança. Ela queria salvar 1000. No começo, ninguém doou nada. A página tinha 3 curtidas. 2 eram dela mesma. Mas Helena não desanimou. Ela gravou um vídeo, simples, sem edição. Só ela, falando do coração. Meu nome é Helena. Eu cresci num orfanato, perdi meus pais quando era criança, e eu sei o que é sentir que ninguém te quer. Por isso, eu decidi fazer diferente. Eu decidi que se o mundo não vem até essas crianças, eu vou até elas. Me ajuda? Qualquer valor faz diferença. Ela postou o vídeo e dormiu sem esperança. No dia seguinte, quando acordou, tinha R$ 50 na conta do projeto. Uma doação anônima. Helena chorou. R$ 50 não era nada perto do que ela precisava. Mas era tudo. Porque era a prova de que alguém acreditava. E aos poucos, as doações começaram a crescer. R$ 10 aqui, 20 ali, 50 de uma senhora de Fortaleza, 100 de um casal de São Paulo. A página começou a crescer. E foi aí que Miguel Fontes Barreto entrou na história dela. Miguel era fotógrafo, trabalhava para a Unicef, viajava o mundo documentando causas humanitárias. Ele estava no Ceará cobrindo uma campanha de adoção internacional quando ouviu falar do projeto de Helena. Curioso, ele foi até o prédio. E lá encontrou Helena de botas, calça jeans suja de terra, carregando tijolo. Ela estava ajudando um pedreiro voluntário a consertar uma parede. Miguel parou e ficou só olhando. Aquela mulher suada, suja, sorrindo. Era a coisa mais bonita que ele tinha visto em anos. Ele se aproximou e perguntou: "Você é a Helena?" Ela virou, limpando o suor da testa. "Sou. E você?" "Miguel, fotógrafo. Ouvi falar do seu projeto e vim conhecer." Helena sorriu, cansada. "Bem-vindo ao caos." Miguel riu, e naquele riso algo começou. Ele tirou fotos, muitas fotos, do prédio, das crianças que começavam a aparecer por lá, de Helena trabalhando.
E quando ele postou essas fotos nas redes sociais dele, com a legenda "Conheça a mulher que está mudando o sertão, uma criança por vez", a página do Mil Corações explodiu. Em uma semana, mais de 100 mil pessoas seguiam o projeto. As doações começaram a vir de todo o Brasil, de fora do Brasil. Gente que nunca tinha pisado no Ceará doava 10, 20, 50 reais. E Helena, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha. Miguel voltou várias vezes. E aos poucos, ele e Helena foram criando uma amizade. Ele era engraçado, leve, fazia ela rir depois de dias pesados. E ela fazia ele acreditar de novo que o mundo podia ser bom. Um dia, sentados no chão do prédio comendo marmita de isopor, Miguel perguntou: "Por que você faz isso, Helena?" Ela mastigou devagar antes de responder: "Porque eu sei o que é não ter ninguém, e ninguém merece sentir isso." Miguel olhou para ela com um respeito profundo. "Você é rara, sabia?" Helena deu de ombros. "Eu sou só alguém que não desistiu." E ele pensou: "Você é muito mais que isso." Enquanto o projeto crescia, algo acontecia longe dali, em São Paulo. Caio Menezes Albuquerque estava em seu escritório de vidro, no último andar do prédio da Grupo Albor. Ele nem pensava mais em Helena. Para ele, ela era passado. Um erro que ele tinha corrigido. Ele estava noivo de Bianca Valença agora. Ela era ambiciosa, inteligente, sabia falar a língua do mundo corporativo. Era tudo que Helena não era, ou pelo menos era o que ele achava. Bianca entrou no escritório dele uma tarde, com o celular na mão e uma expressão estranha no rosto. "Caio, você precisa ver isso." Ele ergueu os olhos do computador entediado. "O quê?" Ela virou o celular para ele. Na tela, um vídeo. Helena, sorrindo, falando, cercada de crianças. A legenda dizia: "Projeto Mil Corações viraliza e já arrecadou mais de 500 mil reais em doações." Caio sentiu algo estranho no peito. Raiva, surpresa, inveja, ele não sabia. "Ela está fazendo barulho, Caio." Bianca disse, calculista. "E a imagem dela está crescendo. Tá na hora de a gente fazer algo." "Algo como o quê?" ele perguntou seco. Bianca sorriu. "A gente pode apoiar o projeto, oficialmente. Grupo Albor como patrocinador. Ia ser ótimo para nossa imagem." Caio estreitou os olhos. Ele não queria ajudar Helena, mas Bianca tinha razão. Aquilo podia ser bom para os negócios. "Faz um levantamento, vê quanto a gente pode alocar," ele disse, voltando para o computador. E Bianca saiu, já planejando como ia usar aquilo a favor dela. Mas o que nenhum dos dois sabia é que o projeto Mil Corações já estava sendo financiado pela empresa deles, sem que eles soubessem, porque a Grupo Albor tinha um fundo filantrópico obrigatório. Um fundo que distribuía dinheiro automaticamente para ONGs e projetos sociais aprovados por um comitê independente. E o Mil Corações tinha sido aprovado. Isso significava que, sem saber, Caio estava pagando pelo sonho da mulher que ele destruiu. E quando ele descobrisse isso, o mundo dele ia desabar. Mas, por enquanto, Helena não sabia de nada. Ela só sabia que o projeto estava crescendo, que as crianças estavam voltando a sorrir, que Yara aos poucos começava a confiar nela e que talvez pela primeira vez na vida ela estava no caminho certo. O prédio começou a ganhar vida. Paredes foram pintadas, janelas trocadas, o mato cortado. Aos poucos, aquele lugar abandonado virava um lar. E Helena, no meio de tudo aquilo, sentia que estava cumprindo a promessa que fez quando era criança. Ela estava salvando vidas, uma de cada vez, mas ela ainda não sabia que o maior desafio ainda estava por vir, porque Bianca não ia apenas tentar se associar ao projeto, ela ia tentar destruí-lo. E Caio, ele ia ter que escolher entre o orgulho e a verdade, mas isso é uma história para continuar.
3 meses depois, o prédio, que antes era só ruína, tinha virado outra coisa. As paredes estavam pintadas de amarelo claro, as janelas arrumadas, o chão limpo. Tinha uma horta começando a crescer nos fundos. Alguns voluntários tinham instalado painéis solares no telhado. E no portão, uma placa nova, feita de madeira com letras pintadas à mão. Instituto Mil Corações, onde cada criança importa. Helena olhava para aquilo todo dia, como se fosse um milagre. Porque era. Ela não tinha feito isso sozinha. Tinha tido ajuda de pedreiros que trabalharam de graça nos finais de semana. De professoras aposentadas que se ofereceram para dar aula. De vizinhos que doaram móveis velhos, cobertores, panelas, gente simples, gente que entendia o valor de ajudar. E aos poucos, as crianças começaram a chegar. Primeiro foi Yara. Ela tinha passado tanto tempo sozinha que no começo nem sabia como aceitar carinho. Mas Helena tinha paciência. Todo dia ela sentava do lado de Yara e perguntava: "Como você tá?" E todo dia Yara respondia: "Bem." Mas Helena sabia que não era verdade. Até que um dia Yara explodiu. Elas estavam na cozinha preparando o almoço quando Yara derrubou uma panela no chão e começou a chorar. Não era choro de dor, era choro de tudo que ela tinha guardado por anos. Helena se abaixou e abraçou ela, forte. "Pode chorar, tá tudo bem chorar." E Yara chorou, chorou até cansar. E quando parou, ela olhou para Helena e perguntou com a voz trêmula: "Por que você quer ficar comigo? Ninguém nunca quis." Helena segurou o rosto dela com as 2 mãos e disse firme: "Porque você não é ninguém, Yara. Você é alguém. E eu quero você, do jeito que você é." Yara abraçou Helena de novo. E pela primeira vez, ela sentiu que tinha uma mãe. As semanas seguintes foram intensas. Mais crianças chegaram. Tinha o João, de 8 anos, que tinha ficado órfão depois que os pais morreram num acidente de carro. Tinha a Maria Luísa, de 5 anos, que foi abandonada na porta de um hospital. Tinha o Pedro, de 14 anos, que tinha fugido de casa porque apanhava do padrasto. Cada criança tinha uma história. Cada criança carregava uma dor. E Helena recebia todas com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma promessa. "Aqui você tem família." Miguel continuava aparecendo. Ele sempre trazia algo. Às vezes era comida, às vezes brinquedos, às vezes só a presença dele. E Helena percebia que, aos poucos, ele tinha virado parte daquilo tudo. Ele ajudava a consertar coisas. Brincava com as crianças, ensinava Yara a usar a câmera fotográfica dele, e nas noites mais cansadas, ele sentava do lado de Helena na varanda e perguntava: "Tá segurando firme?" Ela sempre sorria e respondia: "Tô, porque não tô sozinha." E Miguel pensava: "Nem vai ficar." Mas ele ainda não tinha coragem de dizer o que sentia. Enquanto isso, a página do Mil Corações continuava crescendo. Já tinha mais de 200.000 pessoas acompanhando. As doações não paravam. E um dia, uma jornalista de uma revista nacional entrou em contato com Helena. "Eu queria fazer uma reportagem sobre você e o projeto. Pode ser?" Helena aceitou. A jornalista passou 2 dias lá. Conversou com as crianças, com os voluntários, com Helena. E quando a reportagem saiu, com o título "A Mulher que Adotou 1000 Corações", o Brasil inteiro conheceu a história. A repercussão foi enorme. Programas de televisão começaram a ligar, rádios, sites. Todo mundo queria falar com Helena. E ela, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, continuava fazendo o que sempre fez: cuidar. Mas nem tudo eram flores. Porque em São Paulo, Bianca Valença assistia tudo aquilo com raiva. Ela tinha tentado convencer Caio a apoiar o projeto oficialmente, mas ele tinha recusado. "Não quero me envolver com isso." Ele tinha dito, frio. Mas Bianca não desistia fácil.
Ela sabia que aquele projeto tinha potencial, e ela queria uma parte. Então, ela fez algo que Helena jamais esperaria. Bianca criou um projeto paralelo, chamou de Grupo Albor Social. Copiou a ideia do Mil Corações, usou a estrutura da empresa, contratou marqueteiros e começou a divulgar como se fosse ideia dela. As postagens eram impecáveis, fotos profissionais, vídeos bem editados, depoimentos ensaiados, e muita gente começou a seguir. Mas tinha um problema. O projeto dela era falso. Não tinha criança de verdade, não tinha voluntário, não tinha amor. Era só marketing. Mas Helena ainda não sabia disso. Ela estava ocupada demais, cuidando das crianças, para ficar de olho no que acontecia nas redes. Até que Miguel viu. Ele estava navegando no Instagram quando se deparou com o perfil do Grupo Albor Social e percebeu na hora que era golpe. Ele mostrou para Helena: "Olha isso, eles estão copiando você." Helena leu as postagens, viu as fotos e sentiu o sangue ferver. Isso é mentira. Não tem nada de verdade ali. Miguel concordou. "Eu sei, mas muita gente não sabe. E eles estão ganhando seguidores por causa disso." Helena respirou fundo. "O que eu faço?" Miguel pensou por um instante e disse: "Você continua fazendo o que você faz. A verdade sempre aparece, Helena. Sempre." E ele estava certo, porque 2 semanas depois, um jornalista investigativo descobriu que o Grupo Albor Social não tinha nenhuma criança registrada, nenhum orfanato, nenhuma ação real. Era fraude. A notícia estourou, e a reputação de Bianca e da empresa de Caio desabou. Mas o pior ainda estava por vir, porque durante a investigação, o jornalista descobriu algo que ninguém esperava. A Grupo Albor tinha um fundo filantrópico, e esse fundo estava financiando o projeto Mil Corações, sem que Caio soubesse. Quando a notícia saiu, Caio ficou em choque. Ele ligou para o departamento financeiro gritando: "Como assim a gente está financiando o projeto da minha ex-mulher?" A resposta foi simples: "Senhor, é automático. O fundo distribui verba para projetos aprovados por um comitê independente. O senhor assinou a autorização há 3 anos." Caio desligou o telefone e ficou em silêncio. Ele tinha financiado o sonho da mulher que ele humilhou, sem saber. E agora o mundo inteiro sabia. A mídia adorou a ironia. As manchetes eram impiedosas. CEO que disse que ex-esposa nunca seria mãe financia projeto dela sem saber. Empresário arrogante é desmascarado pela própria esposa. Ele a humilhou. Ela venceu. E ele pagou a conta. Caio trancou-se no escritório. Bianca tentou falar com ele, mas ele não atendia. E pela primeira vez na vida, Caio Menezes Albuquerque sentiu algo que nunca tinha sentido: vergonha. Enquanto isso, no Ceará, Helena continuava trabalhando. Ela não se importava com a polêmica, não se importava com Caio. Ela só queria cuidar das crianças. Mas Miguel a convenceu a dar uma entrevista. "Helena, o Brasil inteiro está falando de você. Você precisa contar a sua versão." Ela hesitou, mas concordou. A entrevista foi marcada para uma semana depois, ao vivo, num dos maiores programas de televisão do país, e Helena nem imaginava que Caio ia aparecer. "Antes de continuar, me diz uma coisa. O que você está achando até agora? Tá emocionante? Deixa seu like aqui para me ajudar a levar essa história para mais gente. E fica comigo, porque o que vem agora vai te arrepiar." Os dias que antecederam a entrevista foram tensos. Helena mal conseguia dormir. Ela não gostava de holofotes. Não gostava de aparecer, mas Miguel insistiu. "Você precisa mostrar quem você é de verdade, porque tem muita gente que ainda não sabe." Yara também ajudou. Ela segurou a mão de Helena e disse: "Você é a mulher mais forte que eu conheço. Vai lá e mostra isso." E Helena foi. No dia da entrevista, ela escolheu uma roupa simples:
Calça jeans, blusa branca, cabelo solto. Nada de luxo, nada de aparência. Só ela. Quando chegou no estúdio em São Paulo, ela sentiu o estômago revirar. Mas respirou fundo e entrou. A apresentadora era simpática. Começou com perguntas leves sobre o projeto, sobre as crianças. Helena respondeu com o coração. Falou de Yara, de João, de Maria Luísa. Falou de cada criança como se fosse única, porque eram. E o público assistia, emocionado. Mas então, no meio da entrevista, a apresentadora disse algo que fez o coração de Helena parar. Helena, eu preciso te contar uma coisa. Nós temos uma surpresa aqui no estúdio. Helena franziu a testa. Surpresa? A apresentadora sorriu. Isso, tem alguém que pediu para participar da entrevista com você. E antes que Helena pudesse perguntar quem era, Caio entrou no estúdio, de terno, sério, com aquele ar de quem controla tudo. Helena sentiu o chão sumir. O público murmurou. E Caio sentou na poltrona ao lado dela, sem pedir licença. Helena olhou para ele em choque. O que você está fazendo aqui? Caio respirou fundo e disse, olhando para a câmera. Eu vim pedir desculpas. Silêncio. Helena não acreditou no que ouviu. Caio continuou, com a voz firme, mas carregada. Eu fui injusto com você, Helena. Eu te humilhei, te subestimei, e eu estava errado. Helena sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Mas não eram lágrimas de emoção. Eram de raiva, porque ela sabia que aquilo não era sincero, era só teatro. Ele estava tentando salvar a imagem dele, e ela não ia deixar. Helena limpou as lágrimas, respirou fundo e olhou firme para ele. E disse, com uma calma que cortava mais que qualquer grito, você nunca quis filhos, Caio, e tudo bem, mas você não tinha o direito de destruir o meu sonho. Caio abriu a boca para responder, mas Helena continuou. Você disse que eu nunca seria mãe. Disse que filhos eram fardo. Disse que eu precisava crescer. Ela fez uma pausa. E então, com a voz firme e os olhos brilhando, disse a frase que ia mudar tudo. Você nunca quis filhos, Caio, mas o mundo me deu 1000. O estúdio explodiu em aplausos. Caio ficou em silêncio, sem resposta, sem saída. E Helena levantou, agradeceu à apresentadora e saiu, de cabeça erguida, vitoriosa. E naquela noite, a frase "O mundo me deu 1000" viralizou. Virou manchete, virou meme, virou símbolo. E Helena Duarte Prado virou ícone. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ficar comigo nessa história. E pode acreditar, o melhor ainda está por vir. Depois daquela entrevista, a vida de Helena virou de cabeça para baixo. Do dia para a noite, ela se tornou conhecida no Brasil inteiro. Não era só sobre o projeto 1000 Corações. Era sobre ela, sobre a força dela, sobre a coragem de olhar no olho do homem que a humilhou e devolver a verdade com elegância. As redes sociais explodiram. A frase "O mundo me deu 1000" virou camiseta, virou tatuagem, virou bordado em almofada. Mães solteiras, mulheres divorciadas, pessoas que tinham sido desprezadas na vida, todas se identificaram com Helena. Ela tinha virado voz. Mas Helena não queria ser celebridade. Ela só queria continuar cuidando das crianças. E foi exatamente isso que ela fez. Enquanto o Brasil inteiro falava dela, Helena voltou para o Ceará. Voltou para o Instituto 1000 Corações. Voltou para as crianças que precisavam dela. E foi lá, no meio daquele lugar simples, cercada de risadas e abraços apertados, que ela entendeu uma coisa. Ela tinha vencido. Não porque humilhou Caio de volta, mas porque tinha construído algo maior que a dor. Nos meses seguintes, o projeto cresceu de um jeito que nem ela imaginava. Doações chegavam de todos os cantos do mundo. Da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão. Gente que nem falava português mandava dinheiro com mensagens traduzidas. Obrigado por mostrar que o amor vence.
Com o dinheiro, Helena conseguiu reformar o prédio inteiro, criou salas de aula de verdade, uma biblioteca, uma quadra de esportes, contratou professores, psicólogos, assistentes sociais. E o mais importante, ela começou a formalizar as adoções. Yara foi a primeira. Helena adotou ela oficialmente. No dia da audiência, Yara usava um vestido azul que Miguel tinha comprado para ela. Ela estava nervosa, mexendo nas mãos o tempo todo. Mas quando a juíza perguntou, Yara, você quer que Helena seja sua mãe? Ela respondeu com a voz firme, eu quero. E Helena chorou. Chorou de felicidade. Chorou de alívio. Chorou porque finalmente ela tinha provado para si mesma que era capaz de ser mãe. Depois de Yara, vieram outras crianças. João foi adotado por um casal de Fortaleza que sempre quis ter filhos, mas não conseguia. Maria Luísa foi para uma família em Recife. Pedro, que era mais velho e tinha medo de nunca ser escolhido, foi adotado por um homem viúvo que tinha perdido o filho num acidente. Cada adoção era uma festa. Cada despedida era cheia de lágrimas, mas também de esperança. Porque aquelas crianças não estavam sendo abandonadas de novo. Elas estavam ganhando lares. E Helena sentia que finalmente estava cumprindo a promessa que tinha feito ainda criança. Enquanto isso, Miguel continuava por perto. Ele tinha virado parte da rotina do instituto. Toda semana ele aparecia, às vezes para ajudar com alguma coisa, às vezes só para ver Helena, e aos poucos o que era a amizade foi virando outra coisa. Um dia, eles estavam sentados na varanda do instituto vendo as crianças brincarem no pátio. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja. Miguel olhou para Helena e disse devagar, você sabe que mudou a minha vida, né? Helena olhou para ele surpresa. Como assim? Ele sorriu. Antes de te conhecer, eu só fotografava a dor do mundo. Eu registrava tragédia, sofrimento, injustiça, e eu achava que era isso, que o mundo era só isso. Ele fez uma pausa. Mas você me mostrou que existe o outro lado, que existe recomeço, que existe amor no meio do caos. Helena sentiu o coração acelerar. Miguel continuou, olhando nos olhos dela. E eu me apaixonei por isso, por você. Helena ficou sem palavras. Fazia tanto tempo que ela não ouvia isso, tanto tempo que ela não se permitia sentir. Ela tinha medo, medo de se machucar de novo. Mas quando olhou para os olhos de Miguel, ela viu algo diferente. Ela viu verdade. Eu também. Ela sussurrou, e Miguel sorriu. Não era um amor apressado, não era um amor desesperado. Era um amor que nascia devagar, construído em cima de respeito, admiração e cumplicidade. E pela primeira vez em anos, Helena se permitiu acreditar que merecia ser amada. Mas enquanto a vida de Helena florescia no Ceará, em São Paulo, a vida de Caio desmoronava. Depois da entrevista desastrosa, a imagem dele ficou manchada. Clientes começaram a cancelar contratos. Investidores se afastaram. A mídia não parava de falar sobre ele. Mas agora não era para elogiar, era para criticar. Ele era chamado de arrogante, de insensível, de homem que desprezou a própria esposa. E Bianca, que sempre foi esperta, percebeu que o barco estava afundando. Ela terminou o noivado, simplesmente pegou as coisas dela e saiu, sem explicação, sem drama. Caio ficou sozinho, sozinho no apartamento enorme, sozinho no escritório, sozinho na vida. E pela primeira vez, ele entendeu o que tinha perdido. Não era só Helena, era a chance de ser alguém melhor. Ele tentou ligar para ela algumas vezes, mas Helena nunca atendeu, e ele não insistiu, porque no fundo ele sabia que não merecia. Enquanto isso, a investigação sobre a fraude do Grupo Albor Social continuava,
E o que parecia ser só um projeto fake de marketing revelou algo muito pior. Os investigadores descobriram que Caio tinha desviado dinheiro do fundo filantrópico para cobrir dívidas da empresa. Ele tinha usado dinheiro que era para ser doado, para salvar o próprio bolso. Quando a notícia estourou, foi o fim. A Grupo Albor entrou em crise. Acionistas pediram a saída dele. O Conselho Administrativo votou pela destituição. E Caio Menezes Albuquerque, o homem que um dia controlava um império, perdeu tudo. A empresa, o dinheiro, o poder. Sobrou só o apartamento e a solidão. Enquanto isso, Helena recebia um convite que ia mudar a vida dela para sempre. Ela foi indicada ao Prêmio Internacional de Direitos Humanos na categoria Defesa da Infância e Adoção. O prêmio seria entregue numa cerimônia na sede da ONU, em Genebra. Helena não acreditou quando recebeu o e-mail. Ela leu 3 vezes, achando que era mentira, mas era real. Miguel foi o primeiro a saber. Ele a abraçou, rindo, e disse: "Eu sempre soube que você ia longe, mas isso é incrível." Yara, quando soube, pulou no pescoço dela. "Mãe, você vai para a Europa. Você vai ganhar um prêmio." Helena sorriu, mas no fundo ela estava assustada. Ela nunca tinha saído do Brasil. Nunca tinha andado de avião internacional. E agora ia receber um prêmio na ONU. Parecia irreal. Mas Miguel segurou a mão dela e disse: "Você merece, Helena, cada segundo disso." E ela acreditou. Os preparativos para a viagem foram intensos. Helena precisava de passaporte, visto, roupa adequada para a cerimônia. A equipe do instituto ajudou com tudo. E Miguel? Ele comprou a passagem dele também. "Você acha que eu ia deixar você ir sozinha?" Ele disse, sorrindo. E Yara? Ela também foi. Porque Helena fazia questão de que a menina que tinha sido a primeira a acreditar nela estivesse lá no dia mais importante da vida dela. 2 semanas depois, eles embarcaram, Helena, Miguel e Yara, rumo à Suíça. Durante o voo, Helena olhou pela janela e viu as nuvens lá embaixo, e pensou em tudo que tinha passado. A infância no orfanato, a perda dos pais, o casamento com Caio, a humilhação, o divórcio e depois o recomeço. As crianças, o instituto, o amor de Miguel, a adoção de Yara. Tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada dor, cada recomeço. Porque agora ela estava ali, voando para receber um prêmio internacional. Não porque era rica, não porque era famosa, mas porque tinha amado. Quando chegaram em Genebra, Helena ficou encantada. A cidade era linda, limpa, organizada, tudo parecia de filme. Mas o que mais impressionou ela foi a cerimônia. Era num salão enorme, cheio de autoridades, diplomatas, representantes de países do mundo inteiro. Helena usava um vestido simples, azul marinho, que Miguel tinha ajudado a escolher. Yara estava ao lado dela, de vestido branco, segurando a mão dela com força. E Miguel, ele estava na plateia, com a câmera na mão, registrando tudo. Quando chamaram o nome de Helena, ela subiu no palco com as pernas tremendo. O secretário-geral da ONU entregou o prêmio para ela e disse em inglês: "Pelo trabalho incansável na defesa dos direitos das crianças e pela construção de um futuro mais justo, Helena Duarte Prado." A plateia aplaudiu de pé. Helena segurou o troféu, olhou para todos aqueles rostos desconhecidos e respirou fundo. E então ela falou, sem roteiro, sem ensaio, só do coração: "Eu não vim de lugar nenhum. Eu vim do chão. De um orfanato no interior do Ceará, de uma infância sem pais, de um casamento que me disse que eu nunca seria mãe." Ela fez uma pausa. Mas eu não acreditei. Porque eu sabia que ser mãe não é só gerar, é acolher, é amar, é escolher ficar. As pessoas na plateia ouviram em silêncio. E hoje eu tenho 1000 filhos, 1000 crianças que o mundo esqueceu, mas que eu escolhi lembrar. Ela ergueu o troféu.
Esse prêmio não é meu, é delas. De cada criança que ainda espera por uma família. De cada mãe que adota. De cada pessoa que acredita que o amor pode mudar o mundo. A plateia explodiu em aplausos. E Helena desceu do palco com lágrimas nos olhos. Yara correu e abraçou ela. E foi ali, naquele abraço, que Helena entendeu. Ela tinha vencido, mas a noite ainda reservava uma surpresa. Depois da cerimônia, durante o jantar, Miguel se levantou. Ele pediu licença para falar, e na frente de todo mundo, se ajoelhou na frente de Helena. Yara, que estava do lado, começou a rir nervosa. E então Miguel disse, segurando a mão de Helena: eu passei a vida documentando histórias, mas eu nunca imaginei que ia viver a mais bonita delas. Helena, você me ensinou que amor é ação, que família é escolha, e eu escolho você, para sempre. Ele tirou uma caixinha do bolso. Dentro, uma aliança simples, de prata. Casa comigo? Helena estava chorando, rindo, sem acreditar, e respondeu com a voz embargada: sim. A sala inteira aplaudiu. E Yara? Ela segurou as mãos dos dois e disse sorrindo: agora a gente é família de verdade. E eram. Enquanto isso, do outro lado do mundo, em São Paulo, Caio assistia tudo pela televisão, sozinho, no apartamento vazio. Ele viu Helena subir no palco, viu o prêmio, viu o pedido de casamento e, pela primeira vez na vida, ele chorou. Não de raiva, não de inveja, mas de arrependimento, porque ele tinha tido tudo e jogou fora. E agora, a mulher que ele desprezou era aplaudida pelo mundo inteiro. 3 dias depois da cerimônia em Genebra, Helena, Miguel e Yara voltaram para o Brasil. Mas a vida deles não era mais a mesma. Quando chegaram no aeroporto de Fortaleza, tinha gente esperando. Jornalistas, fotógrafos, pessoas comuns segurando cartazes com a frase "Obrigada, Helena". Ela ficou sem reação. Não esperava aquilo, não queria aquilo, mas as pessoas queriam agradecer. Queriam dizer que ela tinha inspirado, que ela tinha mostrado que era possível recomeçar. E Helena, mesmo tímida, sorriu, acenou, agradeceu e voltou para casa, para o Instituto Mil Corações, para o lugar onde tudo tinha começado. As crianças fizeram uma festa surpresa, penduraram bandeirinhas coloridas no pátio, fizeram um bolo. Cantaram parabéns, mesmo não sendo aniversário de ninguém. Era só uma forma de dizer: a gente te ama. E Helena sentiu que aquele era o verdadeiro prêmio. Não o troféu, não o reconhecimento internacional, mas o amor daquelas crianças. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao normal. Helena acordava cedo, preparava café da manhã com as crianças, ajudava nas tarefas da escola, conversava com os voluntários. Miguel continuava por perto, agora não só como amigo, mas como noivo. Eles ainda não tinham marcado a data do casamento, mas não tinha pressa. Eles sabiam que o importante era estar juntos. E Yara? Ela tinha virado uma das porta-vozes do Instituto. Com apenas 13 anos, ela dava entrevistas, contava a história dela, incentivava outras crianças a não desistirem. Ela tinha virado símbolo de esperança. E Helena olhava para ela com um orgulho que não cabia no peito. Enquanto isso, em São Paulo, Caio enfrentava o pior momento da vida dele. A investigação sobre o desvio de dinheiro do fundo filantrópico tinha avançado, e as provas eram claras. Ele tinha transferido mais de R$ 2 milhões do fundo para contas pessoais da empresa. Dinheiro que deveria ter ido para projetos sociais. Foi usado para pagar dívidas, cobrir rombos, manter as aparências. Quando o Ministério Público abriu o processo contra ele, a imprensa foi implacável. CEO bilionário desviou dinheiro de crianças. Empresário que humilhou esposa é acusado de fraude. Caio Albuquerque, de magnata a réu. Caio tentou se defender. Contratou os melhores advogados, deu entrevistas, tentou explicar. Mas ninguém acreditava mais nele. A confiança tinha sido quebrada. E no mundo dos negócios,
Quando a confiança acaba, tudo acaba. Os investidores retiraram o dinheiro, os clientes cancelaram contratos, os funcionários pediram demissão. Em menos de 6 meses, a Grupo Albor, que um dia foi avaliada em bilhões, entrou em falência. O prédio de vidro no centro de São Paulo foi lacrado, as contas bloqueadas. E Caio, ele perdeu tudo. O apartamento de luxo foi leiloado para pagar dívidas. O carro importado, vendido, as roupas de grife, os relógios caros, as viagens, tudo sumiu. Sobrou só um apartamento alugado, pequeno, num bairro comum, e a solidão. Bianca, que tinha sido noiva dele, sumiu completamente. Não atendia ligações, não respondia mensagens. Ela tinha encontrado outro empresário, mais jovem, mais rico e mais esperto. E Caio percebeu que ela nunca tinha amado ele. Ela tinha amado o que ele representava: o poder, o dinheiro, a influência. E quando tudo isso acabou, ela também acabou. Caio passava os dias sozinho, vendo televisão, lendo notícias sobre si mesmo. E toda vez que via o nome de Helena, sentia um aperto no peito, porque enquanto ele afundava, ela subia. Helena tinha sido nomeada embaixadora da ONU para questões de infância e adoção. Ela viajava pelo mundo, dando palestras, visitando orfanatos, inspirando governos a criarem políticas públicas melhores. E o Instituto Mil Corações tinha virado referência internacional. Gente de vários países ia até o Ceará só para conhecer o projeto, para ver como uma mulher simples, sem dinheiro, sem influência, tinha transformado a vida de tantas crianças. E Caio assistia tudo pela televisão, porque não tinha mais nada para fazer. Um dia, ele viu uma entrevista de Helena num programa de TV. Ela estava sentada, tranquila, sorrindo. A apresentadora perguntou: "Helena, você já imaginou que sua vida ia mudar tanto?" Ela balançou a cabeça. "Nunca. Eu só queria ajudar. Eu não esperava reconhecimento, não esperava prêmio. Eu só queria que as crianças tivessem uma chance." A apresentadora sorriu. "E o seu ex-marido? Você tem notícias dele?" Helena fez uma pausa. E então disse com uma calma que doía mais que qualquer grito: "Eu não tenho raiva dele. Eu tenho pena, porque ele teve tudo e não soube valorizar." Caio desligou a televisão e pela primeira vez ele entendeu o tamanho do erro que tinha cometido. Ele não tinha perdido só uma esposa, ele tinha perdido a chance de ser parte de algo maior, de algo verdadeiro. Enquanto isso, Helena continuava sua rotina. Mas agora ela também planejava o casamento. Nada grande, nada luxuoso, só uma cerimônia simples, no pátio do instituto, com as crianças presentes. Miguel queria que fosse assim, e Helena também. Porque para eles, família não era sobre ostentação, era sobre presença. E todas as crianças do instituto iam estar lá, inclusive Yara, que ia ser a daminha. Ela já tinha escolhido o vestido, azul claro, com flores bordadas, e já tinha ensaiado como ia segurar as alianças. "Eu não posso deixar cair, mãe, não posso!" ela dizia nervosa. Helena ria. "Você não vai deixar, eu confio em você." E Yara sorria, orgulhosa. Os preparativos seguiam. A data foi marcada para dali a 2 meses. Primavera. Tempo de recomeço. Enquanto isso, os desfechos dos outros personagens iam se desenhando. Bianca Valença, que tinha usado o projeto social como ferramenta de marketing, foi processada por publicidade enganosa. Ela perdeu o cargo na nova empresa onde trabalhava. Perdeu a credibilidade e sumiu das redes sociais. Ninguém mais queria se associar a ela. João, o menino de 8 anos que tinha perdido os pais num acidente, estava feliz na nova família. Ele mandava cartinhas para Helena toda semana, contando das brincadeiras, da escola, da nova irmãzinha que tinha ganhado. Maria Luísa, a menina de 5 anos que foi abandonada na porta do hospital, tinha virado a xodó da família que a adotou. Ela aparecia em vídeos nas redes sociais, sorrindo, dançando, cheia de vida. Pedro,
o adolescente de 14 anos que tinha fugido de casa, tinha encontrado no pai adotivo um amigo. Eles jogavam futebol juntos, conversavam sobre a vida, sobre sonhos. E Pedro, pela primeira vez, sentia que tinha um lar. Cada criança que passou pelo Instituto Mil Corações tinha uma história, e Helena acompanhava todas, com carinho, com atenção, porque para ela aquelas crianças não eram números, eram pessoas, eram filhos, e ela nunca ia esquecer nenhum deles. Um dia, Helena recebeu uma carta, sem remetente, só o nome dela no envelope. Ela abriu curiosa. Dentro, uma folha simples, com uma caligrafia trêmula. Helena, eu errei com você. Eu errei com a vida. Eu não espero perdão, só queria que você soubesse que eu vi o que você construiu, e eu tenho orgulho, mesmo não tendo o direito. Caio. Helena leu a carta 2 vezes. Sentiu um aperto no peito, mas não era raiva, era compaixão. Ela dobrou a carta, guardou na gaveta e não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque não precisava. Ela tinha seguido em frente, e ele precisava fazer o mesmo. 2 semanas antes do casamento, Helena deu uma entrevista para uma revista internacional. A capa trazia uma foto dela com Yara, as duas sorrindo, cercadas de girassóis. O título dizia, A Mãe de Mil. Na entrevista, Helena falou sobre o projeto, sobre as crianças, sobre o amor e sobre Caio. A jornalista perguntou, Você o perdoou? Helena pensou por um instante e respondeu, Eu não sei se perdoei, mas eu não guardo raiva. Porque guardar raiva é carregar um peso que não me pertence. Eu escolhi soltar. A jornalista sorriu. E o que você diria para ele, se pudesse? Helena olhou para a câmera e disse com sinceridade. Eu diria que ele ainda pode recomeçar, que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor, e que o amor não é sobre ter, é sobre dar. Quando a revista saiu, Caio comprou um exemplar, leu a entrevista inteira e chorou. Porque ele sabia que não merecia aquelas palavras, mas elas o tocaram, fundo, e pela primeira vez em muito tempo ele sentiu vontade de mudar. Não para reconquistar Helena. Isso ele sabia que era impossível, mas para se reconquistar, para olhar no espelho e não sentir vergonha. Ele começou pequeno, vendeu o que sobrou de valor, pegou o dinheiro e doou para um orfanato em São Paulo. Não fez alarde. Não postou nas redes, não contou para ninguém, só doou. Porque pela primeira vez ele entendeu que fazer o bem não era sobre aparecer, era sobre ajudar. E aos poucos ele foi reconstruindo a vida dele. Não no topo, não com poder, mas com dignidade. A cerimônia de premiação se aproximava e Helena finalmente sentia que tudo tinha valido a pena. Porque ela não tinha vencido Caio, ela tinha vencido a dor, e isso era muito mais poderoso. O dia do casamento amanheceu com um céu azul, sem nenhuma nuvem. O sol batia no pátio do Instituto Mil Corações, iluminando os girassóis que as crianças tinham plantado ao longo dos meses. Cada girassol representava uma criança que tinha passado por ali. Cada flor, uma história de recomeço. Helena acordou cedo, mesmo tentando dormir mais um pouco. O nervosismo não deixava. Ela olhou pela janela do quarto e viu as crianças já correndo pelo pátio, ajudando a arrumar as cadeiras, pendurando flores, rindo. Yara entrou no quarto, já vestida com o vestido azul claro que tanto amava. Mãe, você precisa se arrumar. O Miguel já está nervoso lá fora, ela disse com os olhos brilhando. Helena sorriu. Eu vou. Calma. Yara sentou na cama ao lado dela e segurou a mão de Helena com carinho. Você está feliz? Helena olhou nos olhos da menina e respondeu com toda sinceridade. Eu tô mais do que feliz. Eu tô completa. Yara abraçou ela, forte. Eu também. E naquele abraço, Helena sentiu que tinha feito tudo certo. Cada escolha. Cada dor, cada recomeço.
Tudo tinha levado até ali, até aquele momento. 1 hora depois, Helena estava pronta. Ela usava um vestido simples, branco, de algodão. Nada de véu, nada de luxo. Só ela, do jeito que sempre foi. O cabelo solto, uma flor de girassol presa de lado. Quando ela saiu do quarto e caminhou até o pátio, as crianças começaram a aplaudir. Ela sorriu, emocionada, e viu Miguel esperando no altar improvisado, embaixo de uma árvore cheia de flores. Ele estava de calça jeans e camisa branca, simples, mas elegante. E quando os olhos dele encontraram os dela, ele sorriu. Aquele sorriso que dizia tudo. Helena caminhou devagar, saboreando cada passo. Ao lado dela, Yara segurava a almofada com as alianças, séria, concentrada, como se fosse a missão mais importante da vida dela. Quando Helena chegou perto de Miguel, ele segurou as mãos dela e sussurrou: "Você tá linda." Ela sorriu. "Você também." A cerimônia foi conduzida por um padre amigo do instituto, que conhecia a história de Helena desde o começo. Ele falou sobre amor verdadeiro, sobre recomeço, sobre família, e então chegou a hora dos votos. Miguel foi o primeiro. Ele respirou fundo e disse, olhando nos olhos dela: "Helena, eu passei a vida inteira registrando histórias, mas a sua mudou a minha. Você me ensinou que o amor não é sobre palavras bonitas, é sobre estar presente, é sobre escolher ficar, mesmo quando é difícil. E eu escolho você, hoje e sempre." Helena sentiu as lágrimas escorrerem. E então foi a vez dela. Ela limpou o rosto, sorriu e disse: "Miguel, eu passei muito tempo achando que eu não era suficiente, que eu não merecia ser amada. Mas você me mostrou que eu sempre fui. Você me ensinou que amor é sobre construir junto, e eu quero construir tudo com você. Uma vida, uma família, um futuro." As crianças aplaudiram, mesmo antes do padre dizer que podia, e todo mundo riu. O padre sorriu e disse: "Então, pelo poder que me foi concedido e pelo amor que testemunhamos aqui hoje, eu declaro vocês marido e mulher." Miguel puxou Helena e a beijou, e o pátio explodiu em aplausos, gritos, risadas. As crianças jogaram pétalas de flores, outras bateram palmas, outras choraram de emoção. E Yara, ela abraçou os dois, rindo e chorando ao mesmo tempo. "A gente é família agora, de verdade," ela disse. Miguel e Helena olharam para ela emocionados e responderam juntos: "A gente sempre foi." A festa foi simples. Tinha bolo de milho, suco de caju, música ao vivo tocada por um sanfoneiro da região. As crianças dançaram. Os voluntários conversaram. Miguel tirou fotos de tudo. E Helena, no meio daquele caos lindo, sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Ela olhou em volta e viu tudo que tinha construído. Não era um império, não era riqueza, mas era amor, era vida, era propósito. E isso valia mais do que qualquer coisa. No final da tarde, quando o sol começou a se pôr, Helena subiu no pequeno palco improvisado e pediu a atenção de todos. As conversas pararam, e ela disse com a voz firme, mas cheia de emoção: "Eu quero agradecer a cada um de vocês, porque nada disso seria possível sem vocês. Sem as crianças que confiaram em mim, sem os voluntários que acreditaram, sem as pessoas que doaram, que apoiaram, que ficaram." Ela fez uma pausa, olhando para cada rosto ali presente. "A minha história não é sobre vingança, não é sobre provar nada para ninguém, é sobre amor, sobre escolher amar, mesmo quando o mundo te diz que você não é capaz. E hoje eu olho para vocês e sei que eu sou capaz, porque a gente juntos é capaz." As pessoas aplaudiram, emocionadas, e Helena desceu do palco, foi até Miguel e Yara e os abraçou. "Obrigada," ela sussurrou, e eles responderam: "Obrigada a você." Enquanto isso, do outro lado do país, Caio assistia à cerimônia pela internet. Alguém tinha transmitido ao vivo. Ele viu tudo:
o casamento, os votos, a festa, as crianças, e viu Helena feliz, genuinamente feliz. Ele desligou o computador e ficou em silêncio. Não sentia raiva, não sentia inveja, sentia aceitação. Ele tinha perdido tudo, mas naquele momento ele entendeu que talvez aquilo fosse o melhor que poderia ter acontecido, porque ele precisava cair, precisava perder, para finalmente entender o que realmente importava. E ele começou aos poucos a reconstruir sua vida, não com poder, não com dinheiro, mas com humildade. Ele começou a trabalhar como consultor financeiro, nada grandioso, só o suficiente para viver com dignidade. E todo mês ele separava uma parte do salário e doava para um projeto social, anônimo, sem alarde, porque ele não queria reconhecimento, ele só queria fazer o certo. E aos poucos, ele foi se reconciliando consigo mesmo. Não era fácil, não era rápido, mas era honesto. Nos meses seguintes, a vida de Helena continuou florescendo. O Instituto Mil Corações recebeu uma doação milionária de uma fundação internacional. Com o dinheiro, Helena conseguiu expandir o projeto. Ela abriu mais 2 unidades. Uma em Fortaleza, outra em Recife, e o modelo começou a ser replicado em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. O sonho de Helena tinha virado movimento, e centenas de crianças estavam sendo adotadas, acolhidas, amadas. Yara, agora com 14 anos, tinha virado uma das principais vozes do projeto. Ela dava palestras, participava de campanhas, incentivava adolescentes a não desistirem. E ela sempre terminava suas falas com a mesma frase: "Você não precisa de sangue para ter família, você só precisa de amor." E as pessoas ouviam e acreditavam. Miguel continuava fotografando, mas agora ele fotografava esperança, fotografava recomeços, fotografava amor. E suas fotos rodavam o mundo, inspirando milhares de pessoas. 1 ano depois do casamento, Helena recebeu outro convite. Dessa vez, para falar no TEDx. Ela aceitou. A palestra foi em São Paulo. No mesmo auditório onde, anos atrás, ela tinha dado aquela primeira palestra sobre responsabilidade social. A mesma palestra onde Caio a conheceu. Quando Helena subiu no palco, ela sentiu um arrepio. Mas não de medo, de gratidão, porque ela tinha voltado. Mas não como a mulher invisível que ninguém ouvia. Ela tinha voltado como a mulher que o mundo inteiro queria ouvir. E ela falou. Falou sobre dor, sobre humilhação, sobre recomeço. Falou sobre as 1000 crianças que tinha ajudado. E falou sobre a frase que mudou a vida dela. "Você nunca será mãe." Essa frase poderia ter me destruído, ela disse com a voz firme, mas eu escolhi transformá-la, porque eu entendi que ser mãe não é sobre gerar, é sobre amar, é sobre escolher, é sobre ficar. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia. E hoje eu tenho 1000 filhos, 1000 crianças que me chamam de mãe, 1000 histórias que me enchem de orgulho. E Isso é mais do que qualquer homem poderia ter tirado de mim. A plateia se levantou e aplaudiu, por longos minutos, e Helena, emocionada, agradeceu e saiu do palco. Quando a palestra foi ao ar, viralizou, milhões de visualizações em poucos dias, comentários de pessoas do mundo inteiro dizendo que ela tinha mudado a vida delas, que ela tinha inspirado, que ela tinha dado esperança. E Helena, mais uma vez, entendeu que a dor tinha sido transformada em propósito. 2 anos depois, Helena e Miguel tiveram uma filha, biológica. Ninguém esperava, nem eles. Mas aconteceu, e quando Helena segurou aquela bebê nos braços pela primeira vez, ela chorou. Não porque agora ela era mãe de verdade, mas porque ela percebeu que sempre foi, desde Yara, desde João, desde Maria Luísa, desde a primeira criança que ela acolheu. Eles chamaram a bebê de Esperança,
porque era exatamente isso que Helena representava: esperança. E Yara, agora com 16 anos, foi a madrinha. Ela segurou a irmãzinha com cuidado e disse sorrindo: "Bem-vinda à melhor família do mundo." Enquanto isso, Caio continuava sua vida simples em São Paulo. Ele não tinha mais contato com Helena. Não tentava. Sabia que não devia. Mas ele acompanhava de longe tudo que ela fazia. E sentia orgulho, um orgulho que ele não tinha direito de sentir, mas sentia mesmo assim. Um dia, ele estava andando pela rua quando viu um cartaz. Era uma campanha do Instituto Mil Corações. A foto mostrava a Helena cercada de crianças, sorrindo. A frase dizia: "Família é quem escolhe ficar." Caio parou. Olhou para aquele cartaz por um longo tempo e pela primeira vez ele sorriu. Não de tristeza, não de arrependimento, mas de aceitação. Ele tinha perdido Helena, mas ela tinha encontrado a si mesma, e isso era o final que ela merecia. Ele continuou andando, e pela primeira vez em anos, ele se sentiu em paz. E você, que acompanhou essa história até aqui, o que você faria no lugar de Helena? Você perdoaria? Você seguiria em frente? Você acreditaria que é possível recomeçar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Porque toda semana eu trago histórias reais, emocionantes, que tocam o coração. Porque no fim das contas, a vida não é sobre o que acontece com a gente. É sobre o que a gente faz com o que acontece. Helena perdeu tudo, mas ganhou 1000 vezes mais, porque ela entendeu uma verdade simples, mas poderosa. Nem toda mulher precisa gerar um filho para ser mãe. Algumas geram esperança, e esperança muda o mundo. Obrigada por ficar até o final. Até a próxima história.